Trata-se de processo de análise para aprovação de projeto de emenda constitucional número 51, de 2015, em trâmite no Congresso Nacional, da lavra do senador Vicentino Alves, cujo objeto é a convalidação das delegações de atividades notariais e de registro decorrente do ato do Poder Executivo e Judiciário feito em observância às normas estaduais vigentes à época da delegação. Tal proposta visa acrescentar nos atos das disposições constitucionais transitórias o artigo 32A, que assim determina: as delegações de atividades notariais de registro decorrentes do ato do Poder Executivo ou Judiciário feito em observância às normas estaduais vigentes à época da delegação e que não tenha sido tornada sem efeito em caráter definitivo, ficam convalidadas, independentemente do disposto no artigo 236 da Constituição Federal, quando outorgada. Primeiro, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e o início da Lei 8.935, de 1994. Segundo, após o início da vigência da Lei 8.935, de 94, desde que o titular de outorga estivesse há 5 anos ininterruptos no exercício da delegação, na data da decisão que tenha determinado a desconstituição do ato delegatório ou declarado a vacância do serviço notarial ou de registro. Isso significa que aquele ocupante de serventia que não tenha se enquadrado nos requisitos para se tornarem titulares à época da promulgação da Constituição Federal de 88, bem como os que têm acessado de forma provisória, buscam agora outra chance de acessar o cargo público sem concurso, a despeito de toda previsão legal e constitucional contrária. Alegam os signatários da proposta, a título de justificativa para tal alteração, que a segurança nas relações jurídicas, pilar do Estado Democrático de Direito, estaria ameaçado se aqueles titulares interinos de cargos abrangidos pelas situações previstas na mesma fossem afastados das serventias em que atuam, pelo que deveriam ter condições convalidadas. No nosso relatório, passamos a opinar. Um breve histórico da Delegação de Serviço Notarial e Registral no Brasil. Insta a demonstrar, inicialmente, como tem sido realizada a delegação de serviços notariais e registrais no país desde o Império. O imperador Dom Pedro II, por meio de seu ministro Francisco Maria Sodré Pereira, regulamentou o concurso público para notários e registradores, decreto 9.420, de 1885, estabelecendo que nenhum ofício de justiça, seja qual for sua natureza e denominação, será conferido a título de propriedade. Seu provimento, porém, será dado por meio de concurso. Por sua vez, a princesa imperial regente, Princesa Isabel, por meio do decreto 3.322, de 14 de julho de 1887, ratificou a necessidade de concurso público para atividade notarial e registral, estabelecendo que: artigo 1º, serão providos nas províncias pelos respectivos presidentes mediante concurso público segundo a legislação em vigor, mas restringindo aos prazos à metade os ofícios. Parágrafo 1º, de tabeliães públicos, judiciais e notas, escrivão de órgãos dos feitos da fazenda, júri, execuções criminais e provedoria. Parágrafo 2º, de oficiais de registros e hipoteca. Já na República, a Constituição Federal de 1967 também estabelecia aprovação em concurso público para acesso, sendo que a Emenda Constitucional 22, de 29 de junho de 1982, acrescentou o artigo 208, que efetivou os interinos que constavam com 5 anos de exercício da mesma serventia até 31 de 12 de 1983, como segue. Artigo 208. Fica assegurado ao substituto das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, efetivação do cargo de titular, desde que, investido na forma da lei, contenha ou venha contar 5 anos no exercício nessa condição e na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983. Nesse contexto jurídico, chegou-se à Constituição Federal de 1988, que mais uma vez afirmou a necessidade de concurso público para ingresso na atividade notarial e registral, conforme no disposto parágrafo 3º do artigo 236. Os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial e registro depende de concurso público ou de prova de título, não se permitindo qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou remoção por mais de 6 meses.
Essa mesma Constituição, nos atos de disposições constitucionais transitórias, mais uma vez ratificou o período pretérito, estabelecendo que, artigo 32, o disposto no artigo 236, não se aplica aos serviços notariais de registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. Finalmente, em 1994, foi editada a Lei Federal 8.935, que regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal e definiu os requisitos para ingresso na atividade notarial registral. Artigo 14. A delegação para exercício da atividade notarial e registral depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público e de provas de título. Entretanto, mais de 25 anos após a promulgação da Constituição Federal e mais de 100 anos da legislação que exigia a realização de concurso público para ingresso na atividade notarial registral, o tema tem retornado repetidamente à discussão, tendo em vista a apresentação da PEC 471, de 2005, da PEC 51, de 2015, da PLC 80, de 2015. Análise jurídica, como demonstrado o ordenamento jurídico pátrio, desde o Império, coroou o concurso público como o único meio para acesso à delegação de atividades notariais e de registro. Tal fato é confirmado ainda pela jurisprudência do STF, que reiteradamente atesta a aplicação do artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 236, desde a promulgação da Constituição, bem como a inconstitucionalidade de qualquer disposição contrária ao mesmo, se não vejamos: serventia extrajudicial, provimento mediante remoção, sem concurso público e legitimidade. Artigo 236, parágrafo da Constituição Federal, normas autoaplicáveis com efeito imediato, mesmo antes da Lei 9.835 de 1994. A jurisprudência do STF é no sentido que o artigo 236, caput, e seu parágrafo 3º da Constituição Federal são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde sua vigência, produzindo os efeitos. Portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935 de 94, assim, a partir de 5 de 10 de 1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observando, relativamente a essa última hipótese, o disposto do artigo 16 da referida lei, como redação que lhe deu a Lei 10.506 de 2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admite remoção na atividade notarial de registro, independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, razão pela qual não foram essas recepcionadas. E inúmeros julgados, a gente teria aqui mais de 100 páginas de julgado do STF, nesse mesmo sentido, mandato de segurança, que eu vou economizá-los. E não poderia ser diferente, afinal, são os registradores e notários responsáveis por dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, por eles praticados. Exercem privado exclusivamente a atividade que tem o munus público. Daí a importância de se delegar tais serviços apenas por meio de concurso público de provas e de títulos. Destarte, o acesso ao cargo público, mediante a concurso público, reflete aos mais altos princípios constitucionais, visto que garante a isonomia dos candidatos, que depende unicamente do seu esforço e conhecimento para acessar a carreira, sem preferência ou apadrinhamento. Garante ainda a impessoalidade no trato com a coisa pública e a moralidade da função, inafastável no exercício de qualquer atividade pública. Assim, caminha em sentido oposto ao princípio elencado na Constituição Federal de 1988, qualquer dispositivo que afaste o acesso a cargo público mediante concurso público, visto que esse próprio é outro princípio e viés democrático igualitário. Não se pode olvidar, portanto, que toda análise jurídica acerca do caso já foi realizada a exaustão e ainda que todas as propostas de alteração, seja por lei ou por emenda constitucional, buscam burlar a forma da delegação dos referidos serviços, a fim de beneficiar alguns em detrimento de toda a sociedade, na medida que promove desigualdade de condição de acesso ao referido cargo, preterindo concursados e nomeados políticos, buscando a regularização de situação inconstitucional. Nossa conclusão, ante o exposto, como não poderia deixar de ser, a Ordem dos Advogados do Brasil se coloca totalmente contrária à PEC em questão, repudiando qualquer ato ou fundamento que tenha por fim sua aprovação, sob pena de afronta aos mais elevados princípios constitucionais. Aproveitamos o ensejo para reiterar nosso protesto de elevada estima e consideração.